Agora, o, o fato da sua distância por esse tempo, infelizmente, a naturalidade é que aquelas pessoas em que eu tinha um certo engajamento, aquele movimento, aqueles padres, quando eu viro a cabeça por algum motivo, como sair de casa e me torno ali um certo ovelha negra ou envergonhador de tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você era, existe uma tendência natural de um afastamento dos líderes desse movimento, das pessoas, do ciclo de amizade. Já olha para você e diz, cara, pelo amor de Deus, o Jorge agora acabou, não tem nem como, não adianta nem ser amigo dele, senão vai levar os outros e tal, aquela coisa. E, pelo que eu estou entendendo, há uma percepção de que, através de que a sua esposa procurou os padres, os amigos e tal, como que foi para você? Houve algum movimento condenador que você precisou passar? Ou ali, de um modo geral, você acabou não sentindo muita pedra jogada a você? Mas eu falo isso porque... Gente, a gente que é engajado na igreja, alguém caiu por uma situação ou aquela outra, gente, não vamos terminar de matar, né? Não vamos terminar de enfiar a faca. Ninguém se afasta, ninguém comete um erro simplesmente porque acordou e disse, hoje eu vou ser vida louca. Existe todo um processo, uma vivência, uma história e tantas coisas. Mas como foi no seu caso e até que ponto isso para você foi uma realidade ou não? Eu tomei muita pedrada. Mas muita pedrada. Em todos os âmbitos. Tanto na família. Muita gente falando, eu sempre soube, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, se achava demais, que não sei o quê, tá vendo? Era falso, era uma grande mentira. Escutei demais isso. Família periférica. A família central, meu pai e minha mãe, não. Uhum. Meu pai e minha mãe, eu sempre falo que eu os admiro muito, porque no dia que eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, voltei pra casa. Aí minha mãe olhou e falou assim, como assim? Eu falei, não, meu casamento não deu certo, tô voltando pra casa. Ela falou assim, essa aqui não é sua casa. Você só entra aqui com a sua família. E fechou o portão na minha cara. Pá! Não, senhor, isso aqui não é sua casa mais. Sua casa é lá com a sua esposa. E isso foi um movimento que me amadureceu muito. Na época eu fiquei possesso. Fiquei com ódio da minha mãe. Hoje eu agradeço, assim, com muito amor. Minha mãe e meu pai fizeram muito certo. Muito certo. Eles nunca aceitaram. Nunca. Falaram, eu vou sair de casa, vamos me separar. Você tá errado. Você tá errado. E se você resolver fazer e seguir isso adiante, a gente vai te amar. Mas a gente não vai aceitar. A gente vai continuar te amando, mas a gente não vai aceitar. Quiser arrumar outra pessoa, trazer aqui pra casa, a gente não vai aceitar. Você não entra aqui nessa casa sem a sua família. Ponto. Caramba. Aí eu comecei a entender que a natureza do amor não tem nada a ver com ser uma coisa gostosinha, alegre, apaixonada. Não tem nada a ver com isso. Nada. Porque você imagina, para uma mãe falar para um filho, você não entra na minha casa, ainda mais a minha mãe, sempre foi extremamente amorosa, carinhosa, excessivamente, sabe? Para ela chegar a um ponto de falar, você não entra mais na minha casa, é muito difícil. Muito difícil. Agora, não só dentro da família, né? Muita gente apontou o dedo e criticou. Dentro da igreja foi demais. Demais. Mas eu escutei muito. As pessoas falaram, tá vendo, era uma apóstata, me chamaram de apóstata, me chamaram de mentiroso, me chamaram de tudo. Falaram, sempre foi falso, sempre foi um desgraçado, sempre foi isso, queria manchar a imagem, estava procurando farra no fim das contas. Escutei demais. Demais. E isso foi uma frase assim, os padres que a Thaís procurou, sobretudo 3 sacerdotes, né? O Padre Eli, o Padre Rafael e o Padre Luiz Henrique, que é meu diretor, meu amigo, enfim, um dos homens que eu mais amo nesse mundo. O Padre Luiz Henrique não deixou a Thaís desistir em momento nenhum. Ele sempre foi firme. Ele tem uma retórica que ele diz o seguinte, a gente não ama a pessoa porque ela merece ser amada. A gente ama a pessoa porque ela precisa ser amada. Porque ela só vai levantar se ela estiver sendo amada. Então ela precisa do meu amor, não é que ela merece. Cristo não nos ama porque a gente merece, é porque a gente precisa. Né? A gente precisa muito. Sem o amor dele a gente não vai fazer nada, coisa alguma. Então assim, eu fui muito apedrejado. Na minha profissão, minha carreira foi pro espaço. Foi pro espaço. Eu não consegui emprego em lugar nenhum. Porque aí foi um contra-testemunho tremendo, sabe? Na profissão. Um monte de gente começou a se afastar de mim, um monte. Então assim, foi um caos, foi um verdadeiro caos.
E isso é uma coisa que eu falo muito hoje em dia. Tem um amigo meu, o Ítalo, o Ítalo Marcelli. Nós somos muito amigos. O Ítalo me ajudou muito na época. Antes, ele me ajudou muito porque ele não era famoso na época ainda, né? Ele foi psiquiatra da Thaís e foi meu psiquiatra também. Mas na época ele ainda não era o Ítalo, né? Enfim. E o Ítalo foi uma pessoa que sempre colaborou muito comigo, e ele fala uma frase sobre mim que eu acho muito engraçada. Ele fala assim: o Jorge, ele é obsessivamente misericordioso. Mas não é que eu sou obsessivamente misericordioso, é porque eu sei o quanto o amor é capaz de gerar na vida de uma pessoa que está no inferno, sabe assim? Como é que você tira alguém do fundo do poço? Amando essa pessoa. Não tem outro caminho. Uma vez uma moça mandou assim pra mim no Instagram: ah, Jorge, mas se a pessoa não for responsabilizada, se não doer na carne dela, se ela não tomar um enquadro, ela não vai melhorar nunca. Eu falei assim: se a dor fosse a resposta, Deus tinha mandado outro dilúvio, não Cristo. A dor não é resposta pra ninguém. Se achar que você dá um tapa na cara de alguém ou dá um saculejo, é isso que vai fazer essa pessoa acordar e melhorar? Eu sei que dá vontade. Eu sei que dá muita vontade. Eu tenho amigos que passaram por esse movimento de querer sair de casa, né? Pacientes, alunos. Ah, quer saber? Eu quero sair, eu quero fazer o errado, eu quero não sei o que. Dá vontade, você dá um sacode no cara, dá uns 2 tapas na cara dele e falar: não, você não vai fazer isto. Você é louco. Dá vontade de fazer isso. Mas não muda ninguém. Sabe? Agir com ódio, agir com raiva, agir com justiça, porque às vezes a terminologia socialmente aceita, a terminologia cristã aplicada não, mas eu estou sendo justo, sabe? Me desculpa, mas quando Cristo inventa uma coisa chamada misericórdia, ele pega a justiça e joga no lixo. Porque a misericórdia não tem nada de justiça, não tem nada, absolutamente nada. A misericórdia é literalmente você colocar o seu coração na miséria do outro. Onde há justiça nisso? Entende? Então, assim, o movimento de... Cristo foi justo quando ele nos perdoou na cruz? É óbvio que não. Ele foi muito além da justiça. Ele foi anos-luz da justiça. Então, não é isso, sabe? Ah, porque eu estou sendo justo, que a pessoa é má. Na boa mesmo, assim. A gente só vai entender o verdadeiro movimento da cruz quando a gente estiver disposto a amar. Sobretudo aqueles que estão em queda. Sobretudo aqueles que estão na lama, estão no chão. Ah, Jorge, como é que eu faço com um marido que deixou a esposa, que abandonou os filhos para viver com outra mulher? A gente precisa dar um jeito de amar esse desgraçado. Essa é a única resposta que eu consigo dar, assim, com honestidade. A gente precisa amar esse miserável salafrário. Sabe? Ah, como é que eu faço com a minha esposa que me traiu, que saiu de casa, que mentiu? Como é que eu... Amo essa mulher. Ela precisa do seu amor. Não merece, mas ela precisa do seu amor, sabe? Então, assim, sofri muita pedrada, meu caro. E graças ao bom Deus, haviam pessoas ali dispostas a me amar. Sem eu merecer, de novo, sem eu merecer. Meu melhor amigo hoje, os meus melhores amigos, eu tenho 3 melhores amigos. Esses 3 caras, os 3, eu fiz essa amizade no momento em que eu era o pior homem possível para ser um amigo, entendeu? Eu era o mais desgraçado. Qualquer um que me olhasse naquela época, cara, eu não posso nem chegar perto. Posso deixar meus filhos conviver com esse cara? Não posso. Pois esses 3 caras que hoje são os meus melhores amigos, esses 3 caras estavam lá nessa época, que eu estava nesse lugar. Entende? Então, assim, será que a gente está realmente vivendo o verdadeiro evangelho? Tem muita gente que não tem anos de prática de fé, mas diante de um casamento a ser restaurado, consegue viver uma fé muito mais honesta. Sim. De perdão e reconciliação. É porque a gente não está olhando para a materialidade desse mundo. A gente não tem uma fé metastática. Ou seja, aquela fé, a fé dos tolos, que Aristóteles fala. A fé de que as coisas nesse mundo é que tem que dar certo. Não. Eu não estou amando uma pessoa e perdoando uma pessoa porque ela vai virar um marido melhor. Eu estou amando e perdoando essa pessoa porque eu quero que ela alcance o céu. Eu estou preocupado com a alma dela. Entende? Eu estou realmente preocupado com a alma dela. Então não importa se essa pessoa é uma prostituta. Não importa se ele é um bandido, um ladrão. A gente tem que lembrar dessas coisas. Sim. Sabe? Aquela que estava aos pés da cruz foi uma mulher assim, que qualquer um de nós julgaria como a pior de todas. E ela estava lá aos pés da cruz, do lado de Nossa Senhora. Sim. Consolando Nossa Senhora. Quem de nós não gostaria de estar nessa posição, consolando Nossa Senhora? Pois é, ela foi uma mulher que qualquer um de nós apontaria o dedo na cara dela e falaria: você não tem o direito de ser cristã. O primeiro santo, o primeiro que entrou no reino dos céus junto com o nosso Senhor, estava preso do lado dele.
pendurado numa cruz. Era um bandido, salafrário, ladrão. Pô, tem um negócio errado. A nossa conta não tá fechando, né? A nossa conta não tá fechando. Tô falando que a gente tem que ter uma história... O Ítalo fala muito isso. A gente tem que ter uma história de desgraças também. Também não precisamos ir no fundo do poço para ter uma história de triunfo, né? De que se restaurou. O ideal é que a gente não precise passar pelo fundo do poço. Mas, independente se você passou ou não pelo fundo do poço, eu acho que o nosso olhar precisaria estar buscando aqueles que estão no fundo do poço. Quem quer que sejam. Sim. Sabe? Ser obsessivamente misericordioso, no meu entendimento hoje, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista psiquiátrico, é a única forma de você sinceramente ajudar alguém. Sinceramente. É ser insistentemente misericordioso. Só que, de novo, volto nisso. Não dá pra você ser obsessivamente misericordioso sem estar embebido do Espírito Santo. Senão você vai adoecer no processo. Você perdoa uma, duas, na terceira vez você surta. Você fala, não, essa pessoa não vai mudar nunca, ela tá só me adoecendo, ela vai me deixar louco. E deixa mesmo.